Bem, eu quero agradecer a Josebel, Paulo e a todos os colegas que organizam este evento, que eu reputo de grande importância, porque se fala tanto de Amazônia, e a Amazônia é tão desconhecida que às vezes a gente tem vontade de rir. E vocês vão concordar comigo. Eu estou aqui com o País das Amazonas, de um viajante que se chama Barão de Santana Neri. É de uma edição da Itatiaia, que editou ou reeditou várias crônicas. Mas você compra o livro e ele é todo bonito, e quando você pega a orelha, você encontra uma heresia. E eu vou ler para vocês, porque eu acho que todo mundo sabe quem é o Ferreira de Castro. O Ferreira de Castro escreveu um dos livros mais belos, mais pungentes, mais amazônicos que nós podemos ler. Esse homem veio para cá com uns 8 anos para ser ajudante de um avô que tinha um comércio. Então ele vem de Portugal, imagine uma criança numa 3ª classe de navio. Quando ele chega aqui, ele é recebido muito mal, porque ele era muito magrinho, e em que ele ia ajudar? Não é aquele menino. E esse menino é mandado para um seringal no Rio Madeira. E ele passa por tormentos quase que indescritíveis. E ele sai de lá com 16 anos. Ele passa mais de 10 anos para conseguir escrever o livro que vai ser A Selva. Bem, então ele viveu aqui. Ele passou fome aqui em Belém, ele comeu manga ali na Praça da Sé. Ele, tão infeliz porque o avô queria mandá-lo de novo para um outro seringal, ele sai e fica fazendo bicos. Né? E há um dia em que ele pensa em se jogar lá da catedral. Ele quer se suicidar. E, claro, ele próprio se demove dessa ideia. E olha o que é que está escrito aqui. Anos depois da publicação de Le Pays des Amazones, L'Eldorado, Le Terre à Caoutchouc, está o título da obra original, um ficcionista português, Ferreira de Castro, sem nunca ter ido à Amazônia, dela nos daria um romance genial, A Selva, parecendo que ali tinha vivido. Então, quando você pega isso aqui, essa orelha é assinada por uma pessoa chamada João Etienne Filho. Então, quando você lê isso, você fica... Mas talvez a gente até se acostume, porque enquanto a Lúcia Miguel Pereira fez um trabalho tão relevante, tão importante sobre o Inglês de Souza, um outro crítico fez um trabalho sobre o Coronel Sangrado, e durante todo o tempo falava Coronel Sagrado. Né? Então, exatamente por tudo isso, é que nós devemos nos alegrar de estar aqui até essa hora, falando de cronistas, falando de viajantes, falando de pessoas que se debruçaram, que viveram a Amazônia e se debruçaram sobre a palavra, sobre a escrita, para produzir textos geniais, como o texto do Dalcídio, ou como esse texto aqui, do Haroldo Maranhão, que é o Tetraneto del Rei, que é um texto fabuloso, e que, Jerusa, repõe a verdade sobre o heroísmo das grandes personagens da nossa história, como Jerônimo de Albuquerque,
o Jerônimo de Albuquerque, que foi quer dizer, o herói que expulsou os franceses do Maranhão, né? E que adotou, ele se integrou a tal ponto à Amazônia que ele adotou o nome Maranhão e ele vem ser, gente, de fato, o tetraneto do Haroldo Maranhão. Então, esse livro aqui é uma coisa, é muito bonito, né? Mas é também um livro que é impossível de ser encontrado. Eu acho que eu vou frustrar um pouco a Josebel, porque o que eu vou dizer não tem muito a ver com aquele resumo que eu fiz. Porque, como ficaram me pressionando muito para o resumo, eu sentei e escrevi. Eu pensei que fosse falar sobre aquilo tudo, mas depois eu me arrependi um pouquinho de ter feito o resumo. Então, eu vou falar de fato sobre, eu vou mergulhar no trançado verbal de algumas crônicas. Aliás, nós estamos desenvolvendo esse trabalho e eu gostaria de mencionar, de dizer o nome do Marcos Vinícius, que está ali quietinho, não é? Que é a pessoa com quem, quer dizer, nós trabalhamos juntos durante, não sei nem quantos anos, mas uns 6, sei lá. E ele é a pessoa que mais recolhe, ele já foi a São Paulo atrás de textos sobre a Amazônia que não se encontram aqui. E você tem que se deslocar para ir ao Rio de Janeiro, para ir a São Paulo, para conseguir recolher esses textos. Eu me alegro muito com a Universidade do Amazonas, porque vem recuperando textos e reeditando esses textos com uma beleza incrível, como fez com o padre Samuel Fritz, né? Em que reproduz até o mapa do Daniel, do Samuel Fritz, não é? Que era um jesuíta, e que talvez tenha feito o primeiro mapa sobre o rio Amazonas. Não é? Então, para começar, eu também estou atenta ao relógio, eu vou só dizer para você, ela já disse que eu falei 8 minutos, meu Deus. Bem, mas eu vou falar um pouquinho das crônicas. E ontem à noite sentei, foi por isso que eu deixei de lado um pouquinho o resumo da Josebel, e eu resolvi só dar uma ideia dos viajantes que passaram por aqui. Então, eu começo com o Vicente Anês Pinson, 1500. Segundo alguns, 1499. Essas datas sempre são um conflito, não é, nos calendários, porque nós nunca vamos precisá-las. Ele não escreveu uma crônica, ele não teve um cronista consigo na viagem. Mas havia um homem, um espanhol, um humanista, que conversava com os viajantes e escrevia essas histórias. Então, ele teve contato com várias pessoas que estão aí na história, uma delas é o Cristóvão Colombo. E, então, o Pinson relatou essa chegada até aqui, e ele foi expulso, talvez, pela pororoca, não é? O macareu, né? E essa crônica, ela é muito interessante, porque é a primeira vez que menciona um animal amazônico, e é a mucura, que é descrita como um monstro, né? A mucura. E pela primeira vez também, nós temos uma ligação aqui com o Dalcídio, porque, segundo o cronista, ele se aproximou ali do Marajó, e ele teve um encontro com os índios, e ele teria, talvez com gestos, perguntado que terra era aquela. E ele teria ouvido Marina Tambalo
ou Marina Tâmbalo, que a gente também não vai saber, que seria o nome primeiro daquelas ilhas todas, ou de uma, mas o importante é que essa palavra vem a lume, e ela é um dos nomes pensados para o Marajó. Bem, depois, em todas as crônicas, nós temos uma visão deprimente, desqualificadora, etnocêntrica. É uma visão que arrasa o índio. E eu acho que eu queria destacar, e eu venho com uma certa cronologia, uma pessoa que escreveu um livro, que é o Álvar Nunes Cabeça de Vaca. Não é? Então, ele inicia uma aventura com Pânfilo de Narvaez, não é? E ele estava procurando as 7 cidades de Cíbola, não é? Famosíssimas, guardariam o suprassumo da riqueza. Bem, também, claro, como é o Eldorado, o Dourado, não é? Faz parte de toda essa mitologia, assim como as Amazonas, se bem que eu, que sou uma feliz possuidora de um Muraiquitã, né, por herança e por também um pouco de mito, eu já até relatei isso por Ville, não é? E eu não acredito muito, pode ser até bobagem, mas eu não acredito muito que seja que as Amazonas ou as Coniupuiaras, como elas eram chamadas, e é esse o nome que aparece no Gaspar de Carvajal, né, que foi o cronista do Orellana. Eu não acredito muito que elas sejam apenas lenda, não é?